oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, queridos irmãos, vocês que estão me acompanhando, a minha oração é que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um período legal estudando a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o Salmo 23 e com o tema central, que é combatendo o estresse. E nesta semana, sétima semana, última semana, estamos estudando a vacina de Deus para encarar o futuro confiadamente. E nós estamos vendo então isso no último verso, que é o verso 6 do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, começamos segunda-feira, hoje é quarta-feira, então vamos dar prosseguimento. Nós vimos na segunda-feira, Deus está zelando por você. Então nós já começamos vendo, Deus está zelando por você, aliás, na terça-feira. Hoje, quarta-feira, nós vamos ver, a graça de Deus está trabalhando em você. É interessante que Deus tudo fez para nós, e Deus fez por nós, e Deus faz em nós. Então, quando Ele fez o mundo na pessoa do Pai, Ele fez tudo para nós. Quando Cristo Jesus veio aqui, Ele fez naquela cruz tudo por nós. E depois que Jesus subiu, o Espírito Santo veio, iniciou o seu ministério e Ele faz tudo em nós. Então Deus está trabalhando em nós através da sua graça, misericordiosa graça. Então a graça de Deus está trabalhando em você. Misericórdia e graça falam do sentimento de compaixão e ação de Deus por nós. Então a misericórdia é aquilo que Deus sente por nós, a graça é aquilo que Deus vem e faz por nós. Então, graça é desfrutar das riquezas de Deus às custas de Cristo. Então, graça é você desfrutar de tudo aquilo que Deus nos dá, de tudo aquilo que Deus nos proporciona, às custas de Cristo. Ele pagou por tudo isso. Ele se sacrificou naquela cruz para que nós pudéssemos receber toda a graça e medida graça, uma graça incalculável, uma graça que a gente não pode mensurar. Essa graça, infinita graça. Isso é graça. Um pastor perguntou a uma irmãzinha que estava para ser batizada, e ele perguntou a ela, minha irmã, Jesus tem pecado? Ela disse, tem. Ele disse, como, minha irmã, Jesus tem pecado? Ela disse, ele levou os meus pecados sobre si. Ele levou sobre si os meus pecados naquela cruz. Foi a compreensão daquela menina. Então Jesus pagou pelos nossos pecados. Graça é tudo que Deus pode fazer por nós através de Cristo Jesus. Tudo que Ele pode fazer por nós através de Cristo Jesus. Graça é tudo que Deus pode nos dar que nós precisamos. E Ele nos dá aquilo que precisamos, não o que merecemos. Eu tenho dito repetidas vezes que se Deus nos desse o que nós merecemos, nós já estaríamos no inferno há muito tempo. Mas Deus nos dá o que nós precisamos, isso é graça. Então graça, através da graça Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Então na adversidade eu devo sempre lembrar, tua misericórdia, tua bondade e misericórdia me acompanham todos os dias da minha vida. Isso é graça, é favor.
No Salmo 103, entre os versos 2 e 11, nós encontramos algumas expressões que eu quero lê-las agora. Não se esqueça das coisas gloriosas que Deus tem feito. Não se esqueça disso. Ele perdoa todos os seus pecados. Ele cura todas as suas doenças. Ele resgata a sua vida da sepultura. Ele lhe cerca de bondade e compaixão. Ele enche a sua vida com coisas boas. Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Imagina se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados. Se Ele fosse fazer conta, tintim por tintim. Imagina. Ele não retribui conforme as nossas iniquidades. Como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Ele então é compassivo. Ele é misericordioso, Ele é gracioso para conosco. Quando eu entendi a graça de Jesus, eu entendi então, com uma explicação muito simples, Ele pagou a minha conta. Ele pagou a minha conta e não fez conta comigo. Ele pagou a minha conta e não veio acertar contas comigo. Ele me perdoou, Ele não me abandona, Ele me dá segurança. Então eu entendi a sua graça, a graça de Jesus. Essa graça, essa maravilhosa graça que Jesus tem para com todos nós. Então, quando entendemos a misericórdia de Deus, nós percebemos que Deus não está somente sendo bondoso, mas Ele está sendo misericordioso. Ele não é só bondoso, Ele é misericordioso. Então nós não precisamos temer o futuro. Se nós temos um Deus bondoso, misericordioso, gracioso, nós não precisamos temer o futuro. Misericórdia significa que, mesmo quando eu estou no vale da sombra da morte, por culpa própria, Ele não me abandona. Quando eu estou lá no fundo do poço, por culpa própria, eu aprontei, pratiquei todas as coisas erradas, e então estou lá naquela miséria. Ele não me abandona. Isso é graça, isso é misericórdia. Deus não me olha com ira, Ele está sempre do meu lado. Ele não fica irado conosco, Ele está pronto a nos ajudar. Isso é graça, é misericórdia. A misericórdia nos acompanha todos os dias. Em Hebreus capítulo 4, verso 16, nós lemos o seguinte: aproximemo-nos do trono da graça de Deus. O trono de Deus é o trono da graça. Aproximemo-nos do trono da graça de Deus, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude nos momentos de necessidade. Então nós podemos confiadamente nos achegar ao trono da graça, ao trono da misericórdia do nosso Deus. Então, Ele está sempre pronto a nos ajudar. Nesses dias de quarentena e de pandemia, nós estamos tendo o governo brasileiro dando uma ajuda ao povo necessitado, aos invisíveis, a tanta gente que precisa, são carentes da cesta básica e tal, de uma ajuda, e o governo está ajudando. Mas o que você e eu estamos vendo? Quanta gente tem ido aos bancos, tem tentado fazer o cadastramento e não tem conseguido. E vão um dia, e vão no outro dia, e dia após dia. E vão de madrugada e ficam lá e não conseguem. E eles não conseguem, mas no caso do nosso Deus, a palavra diz: bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. É como se Deus tivesse um balcão e Ele está naquele balcão para nos atender 24 horas por dia. Você não perde a viagem, você não perde o momento, é só chegar diante dele. Bondade e misericórdia me acompanham todos os dias da minha vida. Então Deus está sempre pronto naquele guichê para nos socorrer, para nos atender. Então não precisamos ir a Ele, Ele vem a nós. A sua bondade, a sua misericórdia estão nos acompanhando todos os dias da nossa vida. Então tente visualizar uma criança. Se você teve filhos ou você tem filhos, e quando os filhos são pequenos e eles estão dentro de casa fazendo bagunças e botando as coisas no chão e coisas que eles podem quebrar, e então como papai e mamãe nós sempre fomos atrás e pegando as coisas e arrumando as coisas, aquela bagunça que o filho ia fazendo, a gente ia arrumando tudo aquilo. Se você é pai, se você é mãe, você entende o que eu estou falando. Assim é o meu Deus, assim é o teu Deus, assim é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Nós vamos por esta vida no dia a dia bagunçando e fazendo coisas erradas, e Ele vem nos acompanhando com bondade e misericórdia, consertando a nossa vida. Esse é o meu Jesus. Eu tenho certeza que é o teu Jesus. Se você crê nele, é assim que Ele age com você. Então, vez por outra, nós temos dias difíceis. Estamos tristes, doentios, solitários, depressivos, e então tememos o futuro, ficamos com medo do futuro. Porém, a palavra de Deus, neste salmo, diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus te abençoe. Que você possa entender isso, não depende de quem você seja, não depende dos seus procedimentos. Você precisa olhar para Deus e dizer: Deus, depende de quem o Senhor é. E o Senhor é o meu pastor. Não depende do meu procedimento, mas depende da tua graça, da tua misericórdia, e elas me acompanham todos os dias da minha vida. Então louve a Deus, levante as mãos para os céus, glorifique a Deus e tenha-o como seu pastor, aquele que te conduz 24 horas por dia, 360 dias por ano, todos os dias da sua vida. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, porque a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, a Tua bondade nos acompanham todos os dias da nossa vida. Pai, obrigado porque Jesus pagou a nossa conta. E Ele não nos cobrou nada, e Ele não veio ajustar contas conosco. Pai, muito obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça para conosco. Pai, muito obrigado. E eu quero agora pedir, Pai, eu te peço pelas pessoas que estão me ouvindo, estão me acompanhando, Pai, que estão juntas comigo estudando este salmo. Pai, abençoe cada uma dessas pessoas. Pai, atenda aos clamores dos seus corações. Pai, eu imagino que alguns estão colocando diante do teu altar súplicas, pedidos, clamores, eles estão chorando, Pai. Alguns estão profundamente necessitados. Alguns estão colocando familiares diante do teu altar. Alguns estão pedindo por filhos, Pai, que estão fora dos caminhos, fora de casa. Pai, talvez aquela esposa que está suplicando pelo esposo, o esposo suplicando pela esposa, talvez filhos suplicando pelos pais. Pai, atenda a estes corações, guarde suas famílias, guarde os seus lares, de que eles possam sentir o calor da Tua presença, que eles possam sentir a Tua bênção e que eles possam sentir a Tua misericórdia, os Teus cuidados sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir agora que você faça a sua oração. Separe então esse momento agora e fale com Deus. Ore por você mesmo. Faça como um sacerdote, apresente a tua vida a Deus. Apresente a sua família a Deus. E apresente o nosso querido Brasil a Deus. Coloque o nosso Brasil diante do altar do Senhor. Vá agora para o seu canto de oração. Ou talvez você esteja com a sua família. Então ore com a sua família. Ore em família e pela família. E que Deus te abençoe. Amém. Amém.